Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à programação ao vivo da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui nesta terça-feira, trazendo para você mais um programa, toda a programação aqui da FEAL, né? Mais um tema aqui no Diálogos no Jardim das Oliveiras. Seja bem-vindo e bem-vinda na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, trazendo todo mundo que está aí na sintonia, né, para participar. Sua participação é de extrema importância para a nossa programação acontecer. Então vamos deixar também a nossa gratidão a toda a equipe aqui da FEAL que está conosco, né, fazendo esse programa acontecer. Vamos trazer mais um tema com o nosso amigo, Dr. Alberto Almeida. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Vanessa, e aos amigos todos que estão aqui compondo conosco esse grupo de trabalho, nesse esforço conjunto para podermos fazer reflexões numa direção que alcance o coração e a mente de todos. Muito bom, estamos juntos. Hoje o tema é bem bacana também para aprendermos juntos, né, aqui no programa, sobre energia agressiva. O que você faz com ela? Vai participando conosco, trazendo as suas respostas sobre esse tema pelos nossos telefones 0800 979 5011 ou você liga no 11 2457 5011 para participar. Temos também o nosso WhatsApp, nosso número é 11 99643 3827. Deixa aí a sua pergunta, o seu relato, também o seu comentário pelo nosso WhatsApp 99643 3827 e também estamos aí ao vivo nas nossas redes sociais. Então já vamos trazer uma introdução, depois as participações dos nossos ouvintes, telespectadores, né, doutor? Claro, a energia agressiva, ela manifesta-se em todos os reinos da natureza. Não é à toa que um átomo, quando faz o seu movimento de fissão do seu núcleo, explode gerando tudo aquilo que conhecemos de energia nuclear que move inúmeras usinas e que, mal conduzida, pode levar à construção das chamadas bombas atômicas, que ficaram na memória da nossa história, com Hiroshima e Nagasaki, dado o seu poder de destruição, que lesou mais de 200 mil pessoas, as duas cidades juntas. Mas essa energia agressiva, ela perpassa também os reinos vegetais. Nós temos os acúleos, os espinhos das rosas, caracterizando exatamente essa agressividade no sentido da defesa, da autopreservação. Percebemos nos animais igualmente a energia agressiva presente, quando os animais acuados ou ameaçados por serem predados, né, em função de alguém que lhe seja superior na escala zoológica, ele então reage agressivamente, procurando, se não pode fugir, fazer o enfrentamento utilizando a energia agressiva, ou, quando para a preservação da sua própria economia biológica, ele mata alguém para se alimentar, escolhendo naturalmente alguém que lhe é inferior do ponto de vista da força, e assim a escala ela se mantém com um relativo equilíbrio em razão dessas duas manifestações de energia, a energia agressiva que nos prospecta, que nos direciona para frente, e a energia do medo que nos faz recuar, fugir para preservar a nossa existência. Essa mesma energia que está presente, portanto, no animal, no vegetal e no mineral, ela está presente no reino hominal, ou seja, naquilo que nós chamamos de o reino do espírito, quando o espírito nasce simples e ignorante e faz a sua trajetória evolutiva ao longo das inúmeras experiências sucessivas corpóreas. Todos nós temos energia agressiva, não há quem não as tenha. E nós dispomos dessa energia agressiva, mesmo não querendo tê-la, ou mesmo negando que ela existe. Mesmo quando as pessoas se caracterizam por pessoas muito bondosas, pacíficas, genuinamente
gentis, elas têm energia agressiva, porque energia agressiva não significa destrutividade, significa, como a própria etimologia da palavra, agredes, que é prospectar-se para frente, mover-se para frente, significa apenas um combustível, é uma energia alma, e ela nos favorece a realização e a expressão dessa energia de forma positiva ou negativa. Quando ela se manifesta negativamente, aí nós temos o processo da destruição, do desequilíbrio, temos o processo dos danos para os outros ou para nós mesmos. E quando ela se manifesta positivamente, nós fazemos o manejo dessa energia agressiva em prol da nossa própria edificação, do nosso próprio equilíbrio, do equilíbrio social nas nossas interações sociais. Assim sendo, quando ela está mal gerida, nós a manifestamos através do ódio, que é uma das manifestações mais vis, mais destrutivas da energia agressiva, porque a gente planeja odiosamente projetar a nossa energia agressiva vingando-nos de alguém, ou ela pode se manifestar com uma raiva, um surto de raiva, ou manifestação de uma cólera, onde a gente só verbaliza, não quebra nada, mas verbaliza, ou numa pessoa que tenha mau humor crônico, que caracteriza uma doença psiquiátrica chamada, por exemplo, distimia, ter uma energia agressiva que baba todos os dias. Tudo isso é muito ruim, porque é adoecedor para si, para o outro, para o próprio organismo. Nas conexões espirituais, isso nos faz conectarmos com espíritos de baixo teor vibratório, que, sintonizando conosco, potencializa essa agressividade destrutivamente manifesta. No seu grau máximo, a gente mata alguém com a energia agressiva destrutiva. E no grau máximo também a gente mata-se, suicida-se com a energia agressiva usada destrutivamente. Mas o manejo dessa energia agressiva pode se dar de uma forma diferente. Nós podemos usar essa energia agressiva como um móvel que nos prospecta para a positividade. Assim sendo, quando nós olhamos alguém esforçar-se, dedicado, manter um esforço contínuo, só é possível fazê-lo mediante energia agressiva colocada ali no trabalho, ali no esforço da continuidade, por exemplo, de uma atividade esportiva, onde você quer ganhar a excelência, você move essa energia agressiva positivamente para ganhar uma manifestação desportiva num grau maior, seja dos músculos, seja da perícia, seja da repetidos treinos que você precisa fazer usando disciplina. A disciplina, o método com que a gente faz uso na atitude da disciplina e do devotamento e da repetição é energia agressiva. Quando nós observamos alguém, por exemplo, que faz um trabalho profissional com um excelente desempenho, nós vamos ver que por trás, ou empapando esse trabalho, ou permeando esse trabalho, motivando que ele se concretize, tem uma energia agressiva. Quando nós vamos acompanhar alguém que está doente, por exemplo, em casa, no hospital, em casa, estabelecendo cuidados, nós precisamos usar a nossa energia agressiva para ter atenção, para ter foco, concentração e atitudes na arte de cuidar. É energia agressiva. Então, a energia agressiva, ela se manifesta tanto naqueles que usamos positivamente, nas realizações das coisas boas, quanto nós usamos nas coisas negativas e que nos fazem sofrer. Então, poderíamos dizer, e sofrer os outros, poderíamos dizer que Gandhi, Mahatma Gandhi e Hitler tinham a mesma energia agressiva com polos diferentes. O vetor era diferente. Gandhi usava essa energia agressiva para a pacificação, para a paz, e Hitler para o exercício da dominação, para o genocídio. Então, vejo que é a mesma energia que é catalisada para gerar luz, progresso, paz, bem-aventurança, e é a energia igual que pode gerar sombra, destruição, morte, genocídio, precariedade. Então, a grande pergunta que nós nos devemos fazer é o que é que a gente está fazendo com a nossa energia agressiva? Como é que a gente move essa energia? No que sentido nós estamos dando a ela? O vetor, ele aponta para onde?
se nós estamos conseguindo fazer esse manejo adequado para nos prospectar no trabalho, na atividade esportiva, nas relações sociais, nas nossas atividades comunitárias, na nossa atividade religiosa, na oração, por exemplo. Você usa a energia agressiva do processo da concentração, da entrega, ou se você está usando a energia agressiva para machucar-se, para exorbitar dos limites, para agredir os outros, para apenas lamentar-se o dia inteiro. Há pessoas que lamentam-se o dia inteiro da vida, das pessoas, de si mesmas, lamuriam, lamuriam. É uma energia agressiva que está babando ali. Ou você tem um impulso e quebra uma coisa em casa, ou no trânsito, joga o carro em cima do outro, né? Tranca o outro agressivamente, abre a janela, grita com o outro, sai do carro. Isso é uma energia que está fora de controle. Então, a pergunta é: quem controla a sua energia agressiva? Ou seja, é você quem controla e maneja a energia agressiva positivamente, ou é a energia agressiva que destrutivamente, negativamente manifesta, ela te arrasta? Porque há pessoas que são doentes emocionalmente, porque são arrastados pela cólera. Tem 2, 3 crises de cólera por dia, às vezes por semana. E essas crises são altamente perigosas, porque vão minando o organismo, destruindo o nosso sistema orgânico, destruindo relações sociais, gerando desemprego. Você desemprega os outros, ou você se desemprega porque ofende o colega, o chefe ou o subordinado. Então, o quanto essa energia agressiva, usada negativamente, tem nos arrastado para estados lamentáveis, que nos levam, às vezes, à depressão. Todo processo depressivo, ou em grande parte deles, tem uma energia agressiva introjetada. Há muita agressividade naquele processo depressivo que levou o seu pai, a sua mãe, por exemplo, ao desencarne, uma traição, um abandono. Você, com muita raiva, segura a raiva e implode, gerando um quadro depressivo. E, às vezes, escapa pelo suicídio, concluindo nessa agressividade a destruição do corpo. Então, a energia agressiva, quando ela é mal versada, mal utilizada, mal manejada, ela nos implode ou explode os outros. Então, a energia agressiva é como se fosse um rio. Vamos imaginar um rio. Ele precisa fluir adequadamente. Se você detém o rio numa tentativa de castração, você implode. Mas se você deixa com que esse rio vá além das margens, ele gera um alagamento, ele gera uma destrutividade, portanto, indesejável. Assim, energia agressiva. Ou eu explodo, ou eu implodo. Explodir, eu deixo que ela se manifeste negativamente, destruindo as pessoas, as coisas, objetos, às vezes quebrando as coisas em casa, socando pessoas, indo para atividade física de vingança, por exemplo. Então, isso é uma alergia a energia agressiva destrutiva que explode, gerando uma catástrofe no entorno de destruição. E a outra manifestação é a energia agressiva destrutiva que eu engulo. E aí eu gero um processo de autoimplosão, portanto, gero um processo de silêncio ruidoso, leso o meu corpo físico, altero a minha pressão arterial, posso gerar lesões em áreas que eu sou vulneráveis do ponto de vista do meu organismo, no estômago, às vezes na pele, ou às vezes no coração, dependendo de cada pessoa. Nós temos os órgãos que são sensíveis, os chamados órgãos de choque. Uma energia agressiva engolida, ela pode gerar um quadro patológico fisicamente ou um quadro patológico psiquiátrico. Quantos, guardando ressentimentos demoradamente e intensamente, vão e adoecem psiquiatricamente, desenvolvem um transtorno psiquiátrico, paranoico, passa a se sentir perseguido pelos outros, ou então deprime. Então, vejam que a energia agressiva, se ela não é bem conduzida, ela nos leva a sofrimentos, geramos sofrimentos para fora e para dentro. Mas se ela é bem conduzida, se somos nós que estamos montando esse cavalo e temos as rédeas, esse cavalo selvagem, que é a agressividade,
esse cavalo pode nos levar a lugares satisfatórios. Eu posso fazer com que ele me leve para os lugares que eu escolho ir, não que o cavalo escolhe ir quando eu estou sem as rédeas. Então, a energia agressiva, a semelhança de um potro selvagem, ela me conduz, ou eu conduzo ela, fazendo com que, assim, os desfechos sejam diferentes. Quando eu conduzo a energia agressiva, eu a oriento, portanto, para os aspectos positivos, para a assertividade, para a firmeza, para o estoicismo, para a dedicação. Uma mãe que levanta e cuida dos seus filhos, por exemplo, à noite, o seu filho doente, ou então cuida dos seus filhos, ela precisa de energia agressiva para poder tratar dos seus filhos, cuidar dos seus filhos positivamente. Mas se ela não conseguir fazer isso a partir de uma boa estrutura interior, ela espanca os filhos, ela xinga os filhos, desqualifica os filhos, e isso pode gerar, portanto, aspectos negativos no processo educativo que vão se repercutindo ao longo da vida desses filhos nas faixas etárias posteriores. Então, vejam que a nossa energia agressiva, ela está sempre presente, e ela em si não é ruim nem má, como a corrente elétrica. Ela pode fulminar você num choque e gerar um incêndio, ou ela pode gerar luz, pode gerar o ar-condicionado, pode fazer com que a usina, funcionando bem, gere cultura, progresso, como a energia elétrica nos enseja a poder considerar. O ventilador funciona, a geladeira funciona, a televisão funciona, graças à energia elétrica. Então, essa energia, ela é, portanto, disponível, fazendo parte do nosso espírito. O que a gente faz com que a gente avance, como a própria etimologia da palavra propõe, progrida, siga, ou que a gente faça o blackout. Usando mal essa energia, a gente vai para a escuridão, gera escuridão em torno de nós mesmos. Há pessoas raivosas, há pessoas que explodem. A gente costuma assim ouvir as pessoas dizer: não, eu perdi a cabeça e parti para cima. Quando a gente perde a cabeça, é porque a energia agressiva efetivamente tirou a nossa racionalidade. Então a gente usa essa expressão, essa metáfora, que é muito real. Eu deixei de raciocinar, perdi a capacidade de bom senso, de discernir e agir como um animal e fui para cima do outro. E às vezes o outro estava armado, às vezes o outro era mais forte do que eu, mas eu agressivamente saí para cima dele, apanhei, quase que morro por conta de uma tolice. E às vezes foi um arranhão num carro, às vezes foi uma encrenca entre os filhos na escola, e a gente não consegue estar no controle da nossa vida, controlando as nossas emoções. Nós somos maiores que as nossas emoções. Quando a gente se permite ser dominado por uma emoção como a energia agressiva, corremos o risco de experimentar experiências muito entristecedoras que vão nos levar a sofrimentos e a gerar sofrimentos das quais a gente precisa de tempo para poder reparar. Então, estar atento para saber o que você faz com essa energia agressiva. É você que está em cima do cavalo da agressividade com as rédeas muito bem seguras e conduz o cavalo para onde você quer, para o cavalo, faz ele seguir, ou é a energia agressiva que conduz você para onde ela quer? E assim você tem manifestações, às vezes, entristecedoras, impulsivas, que ato contínuo você logo se arrepende. Ou então ela fica babando. Há pessoas, por exemplo, irritadiças, elas passam o dia inteiro de mau humor, dia após dia. Ninguém consegue coabitar com elas, o pai, a mãe, o irmão, a esposa, porque elas são demasiadamente irritadas. No trabalho, a pessoa já fica olhando pelo canto do olho quando a pessoa está se aproximando, para ela não sentar perto, porque ela vem sempre irritada, ela vem sempre falando mal dos outros, ela não perde tempo em falar mal da vida, ela está mal consigo mesma e ela não se dá conta que ela está sendo arrastada pela uma energia agressiva surda, sutil, e que está levando-a para um blackout das suas relações emocionais, ao tempo que está contaminando o seu corpo. Então, a pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo com a sua energia agressiva diariamente? Porque essa mesma energia que faz você perder a cabeça, ou então a gente diz assim: não, eu fiquei cego.
no momento da agressividade, né? A gente perdeu a capacidade de ver as coisas e se atrapalha e tem atitudes absolutamente contra o bom senso e se perde, às vezes, num comportamento abusivo em função de uma agressividade que lhe tomou e você ficou cego, perdeu a cabeça. Então, sejamos aqueles que saibamos acolher a nossa agressividade positivamente. Então, foi sem razão que nós tivemos na Terra um homem que foi o protótipo do uso adequado da energia agressiva, que foi o Cristo, que soube manejar a sua energia agressiva positivamente, dando-nos mostras da sua dedicação, do seu devotamento, da sua renúncia, do seu estoicismo, fincando uma espada no solo, como a querer dizer que a energia agressiva não poderia ser usada para destrutividade, e sim para a positividade. Nós somos aprendizes e estamos aprendendo com o Cristo a esse manejo psicológico, tanto quanto possível, pegar as rédeas da nossa agressividade e fazer o bom uso delas. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook da TV Mundo Maior, então venha participar conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Aguardamos a sua participação para você curtir, compartilhar aí a nossa transmissão com seus amigos, com a sua família. Deixe uma mensagem aí para nós e vai falando sobre essa energia agressiva, que é o tema do nosso programa. O Samuel, o nosso querido ouvinte, está desejando bom dia e gratidão a toda a nossa equipe. Então, gratidão ao Samuel Rosa, sempre aqui conosco. Gratidão também a Ludmila, aqui conosco pelo WhatsApp. Bom dia, gratidão a vocês por trazer tanta informação importante. Moro no Air Carvalho, em São Paulo, e acho que somos também responsáveis pela energia que geramos. Importante vigiar sempre a participação da Ludmila aqui conosco. Também temos a Dária Martins, de Montes Claros, Minas Gerais, pelo WhatsApp. Bom dia, paz e bem. Alegria em ouvir esse mensageiro do amor, que traz sempre paz e esperança aos nossos corações, com seus ensinamentos crísticos. Tento conter minha energia agressiva, mas sou impulsiva. Acredito que, em parte, também se deva ao meu trabalho como policial, mas tenho certeza que esses estampidos são da minha natureza. Me identifico com São Pedro nesse quesito, mas queria ter a sabedoria dele para poder lidar, porque sempre que tenho momentos assim, após passar, sinto um profundo arrependimento. Fiquei imensamente feliz em encontrar um amigo querido na Semana Espírita de Conquista. Tem mais participações, mas vou pedir para o senhor falar sobre essa e depois eu trago as outras. Então, é necessário considerar que algumas profissões, elas são por si mesmas mobilizadas, investidas do uso de uma energia agressiva que pode e deve estar presente de uma forma adequada. Toda a atividade de um militar, das Forças Armadas, dos policiais, né? Os investigadores, os delegados, são todos eles profissões que nos colocam, os vigilantes, né? O que nos colocam numa posição, às vezes, próprio da própria profissão, armados, fisicamente armados, e que nos deixam, portanto, num espaço de movimentação muito no limite, porque um policial com uma arma, por exemplo, se ele não souber fazer o manejo da sua agressividade, ele pode cometer um delito, exorbitando da sua função no uso de uma arma que tem a capacidade mortífera. Portanto, ele, para ser um policial, e há sempre um cuidado desse ponto de vista médico, quando se trata de policiais, para manter a sanidade deles, a fim de que eles possam fazer uma boa gestão da sua atividade profissional sem se perder, porque como estão lidando com o crime, alguns lidando, às vezes, na busca daqueles que estão fora da lei ou que cometeram delitos, eles estão no risco de vida, então eles estão sempre armados duplamente, armados com a arma e armados para qualquer investida que pode haver contra eles quando estão nos processos de perseguição, nas buscas. Então, é sempre desafiador para os profissionais dessa área, porque
psicologicamente, eles são muito afetados. Não poucas vezes, eles adoecem psiquiatricamente, precisando ser afastados das suas funções, justo para que eles não cometam atitudes, comportamentos que extrapolem o limite da razoabilidade da sua função. E vemos, por exemplo, que nos Estados Unidos, onde a permissão da arma é bem franqueada, comumente tem os desequilíbrios nas escolas, onde os filhos tomam das armas dos pais que têm em casa, que ficam acessíveis às vezes, e há aquelas ocorrências frequentes nos Estados Unidos, onde o filho, desequilibradamente, sem ter, portanto, nenhuma condição de manuseio da arma, sem estar adestrado para fazer uso desses equipamentos que são de natureza da segurança pessoal, no caso dos americanos, eles usam e fazem as chacinas nas escolas dos Estados Unidos. Isso eu estou dando esse exemplo para mostrar como é delicado nós termos uma arma na mão, muito embora seja próprio de algumas profissões e, às vezes, para a própria segurança pessoal, mas é sempre algo que está sempre colocando-nos em risco de ultrapassar limites, porque o homem, o ser humano, habitualmente, ele vive muito armado interiormente. Então, ele está sempre numa expectativa de autodefesa, de preservação da sua própria vida. Então, qualquer ameaça que se lhe apresente, ele saca a arma. Então, quando nós observamos, por exemplo, alguém no trânsito armado, é sempre um risco, porque, em face, se ele não souber manusear a sua agressividade, diante de uma colisão, se eles têm razão, ou se o outro o adverte, ou vem para cima e tenta tomar satisfações, e se ele acha que isso não é adequado, ele puxa a arma e vai para cima do outro. Mas, mesmo sem ter armas, e mesmo as profissões não tendo armas, a gente pega a cadeira e sai para cima do outro, né? A gente pega um móvel, joga em cima do outro, joga o prato, né, na cara do outro, na parede. A gente vê muito isso, a gente joga o prato na parede para não jogar no outro. Isso é uma agressividade que ultrapassou limites e a pessoa não está sabendo manusear a sua agressividade e explode numa direção, para não explodir na direção do objeto da sua raiva, joga numa outra direção e quebra um objeto. Se tivesse ali uma arma, e às vezes tem uma faca, quantas ocorrências se dão dessa ordem? Especialmente quando as pessoas estão sob efeito de drogas, onde elas perdem as referências de controle, elas usam equipamentos que são pontiagudos, são lesivos, são cortantes e agridem o outro. E depois, quando cai em si, em função de um surto de cocaína ou de uma bebida alcoólica que a pessoa usou, e ela parte para cima para agredir um filho, um esposo, um amigo, em função de uma desavença, e às vezes comete-se o delito. E se tiver armado, aí fica ainda uma situação ainda muito mais delicada. Então vejam que a nossa sociedade, armada interiormente e não amada como deveria ser, nós cada vez mais temos dificuldades de lidar com a nossa agressividade. E quanto mais psicotrópicos são utilizados, nós ficamos mais agressivos. Algumas substâncias, anfetaminas, por exemplo, que estimulam o cérebro, tornam as pessoas mais vulneráveis na agressividade. Elas ficam em casa, na escola, especialmente, ou no trabalho, elas ficam mais agressivas, porque elas estão usando substâncias prescritas pelos médicos, mas ainda assim, dosadas, às vezes elas não dão conta de segurar a onda e cometem determinado desatino, agride o colega, agride o professor, agride o familiar dentro de casa. Tudo isso é para a gente perceber que a nossa energia agressiva está dentro da gente. Se a gente usa qualquer coisa que subverte esse controle, nós ficamos mais em risco, seja de implodir, seja de explodir com os outros. Temos aqui também pelo nosso WhatsApp participando o Pedro Paulo do Maranhão. Olá, acredito que essa energia agressiva, mesmo que momentânea, seja uma das mais difíceis de lidarmos, porque é exatamente nesses instantes que somos testados em nossa vigilância e fé.
No cotidiano, o tempo todo, temos a chance de colocar em prática os ensinos do Mestre Divino. Cabe a nós estarmos acordados. Paz e bem a todos. A Bruna está perguntando, e quando há falta de energia agressiva, doutor? Então, a falta de energia agressiva, a gente deveria se perguntar, então, o que é e onde está a nossa energia agressiva? Porque a energia agressiva, ela está presente sempre no ser humano. Quando a gente estabelece uma relação de fragilidade na manifestação dessa energia, ela está indo para algum lugar. Então, se você vê, por exemplo, uma pessoa depressiva, ela não tem energia nenhuma, ela não consegue, às vezes, tomar banho, nem se levantar, não quer, às vezes, nem comer. Então, a gente diz assim: não tem energia agressiva nenhuma. Tem, está introjetada essa energia agressiva, pela culpa, pelo ódio do divino, porque levou o filho. Então, ela engole essa energia agressiva. Então, a nossa a energia agressiva, ela está sempre vigente. Ela pode estar velada ou ela pode estar manifesta. Então, é bom que se possa dizer isso, porque tem muitas pessoas que estão na subserviência, segurando a energia agressiva. Eu vou contar um exemplo que ilustra muito bem. Eu tinha um amigo cujos pais sempre controlaram de uma forma muito castradora, porque a energia agressiva a gente aprende a lidar quando a gente é criança. É lá que a gente aprende a manejar a energia agressiva. Esses pais eram muito castradores desse amigo. Ele cresceu, era um homem muito forte. E ele era uma pessoa que não matava uma mosca, como a gente costuma dizer. Entre aspas, energia agressiva fraca. E as pessoas abusavam dele, né? Porque ele era muito molengão, muito bonachão. Então, ele, certa feita, com os amigos, tinha um professor de jiu-jitsu que sempre achincalhava ele. E ele sempre na dele, porque ele não sabia usar a energia agressiva dele, ele só aprendeu a recolher. E num dia, esse professor, numa festa de final de ano, estabeleceu uma relação de enfrentamento com o pai dele e fez um movimento inadequado em relação ao pai. Quando o processo era só com ele, estava tudo bem, mas nessa festa, como ele mexeu com o pai dele, o Bobão, como era apelidado, ele entrou numa crise de fúria, que ele agarrou e bateu nesse cidadão, nesse professor de jiu-jitsu. Ele era um homem forte, ele era apenas um bobão na aparência. Ele simplesmente precisou de 5 homens para contê-lo e ele estragou com esse cidadão, que foi para a UTI. A situação foi tão grave que ele morava numa cidade e ele teve que mudar de cidade, porque as consequências que ficou para aquele indivíduo de uma forma muito dramática na UTI foi ameaçador da própria integridade física dele como revanchismo, a partir dos próprios familiares. Ele disse-me, certa feita eu o vi, depois de muito tempo, jogando voleibol, e ele ainda trazia marcas cicatriciais na face, porque ele agarrou o cidadão e deu com fúria. Era uma fúria, não é só porque ele enfrentou o pai, era uma fúria contida, mas foi mexer com um ponto que não deveria mexer, que era com o pai, e ele perdeu o controle. Esses que não têm energia agressiva, não se enganem, eles são capazes de poder, se você cutucar, vem o vulcão, e o vulcão vem e você não consegue deter. Ele agiu assim, e a esposa dele me dizia assim: o meu marido, você pode fazer o que quiser com ele. Se você quiser levar o carro dele, ele deixa, porque ele não sabe se contrapor. Então, é ruim a gente não ter energia agressiva, porque a gente não sabe dizer não. A gente não sabe defender os nossos direitos adequadamente. Então, as pessoas pintam e bordam, pisam em cima da gente como se fosse um capacho. Mas chega num dia lá, um dia como do Bobão, essa energia agressiva que está contida foi provocada de tal ordem que, quando ela vem, o Bobão não aprendeu a ter serenidade. Ele tinha uma serenidade aparente. Então, a pessoa equilibrada é aquela que deixa a sua energia agressiva manifestar-se adequadamente. Diz sim, diz não, protege seus limites, respeita o outro, se autorrespeita. Esse é o que faz o bom manejo da energia agressiva. Não pensemos, portanto, que uma pessoa
que é subserviente, um escravo social, emocional, profissional, de que ele é manso. Às vezes ele tem só a aparência de manso, porque se ele for manso mesmo, ele sabe dizer não, ele sabe reivindicar os seus direitos, ele sabe se posicionar. Essa é uma pessoa mansa. Não é uma pessoa que é calada, que engole tudo, que parece que não é abúlica, não tem vontade. Então, a pessoa que é mansa, que é pacífica, ela sabe da sua energia agressiva e ela usa, ela diz: pare aí, não chegue, não faça isso, não me diga isso. Ela impõe os seus limites, a despeito dela ser profissionalmente abaixo, ela ser um filho em relação a um pai que às vezes quer expropriar no processo da educação e na violência com o filho, ele segura o pai, ele é capaz de segurar o pai usando a sua energia, mas ele não agride o pai, ele não vai para o esforço físico com o pai, mas se ele for trancado, num dia, ele pode fazer como aquele garoto fez no Realengo, que saiu de casa e matou muita gente no Rio de Janeiro, usando uma arma, e matou todas as pessoas que faziam bullying com ele, e protegeu, ou não atirou, naqueles que sofriam bullying, como ele, o gordinho que estava sentado do lado dele, e o gordinho tremendo não conseguia correr, e ele chamou a atenção do gordinho, porque o gordinho não era o objetivo dele era matar as pessoas que fizeram mal para ele. Como ele era uma pessoa que não tinha essa capacidade de usar a energia agressiva positivamente, ele não soube se posicionar, ele só engoliu, mas ele foi engolindo até o dia em que ele surtou psiquiatricamente. E aí cometeu aquela tragédia no Realengo, no Rio de Janeiro. Então, eu estou citando isso para que a gente saiba também diferenciar aquele que tem uma energia fraquinha, agressiva, na verdade, ele é castrado, está recalcado e cuidado. E aquele que é pacífico, que não é brigalhão, não é beligerante, mas ele sabe se posicionar diante das circunstâncias da vida. Temos aqui também Orlena, desculpa se eu falei errado, acredito que seja Orlena. Qual o ponto entre a energia agressiva se o cuidar requer doação e amor? Então, o ato de cuidar e amar é uma atitude da energia agressiva amorosa. Porque a energia agressiva, ela, quando se move adequadamente, ela se move como amor. Precisa ter muito amor para amar alguém cuidando. Precisa ter muito amor e botar muita energia agressiva para educar filhos. Precisa de muito amor e de energia agressiva com que esse amor se reveste para ter paciência com o pai que entrou em Alzheimer, com uma mãe que está decrépita, com a senilidade, com vazios, por exemplo, existenciais ou com problemas de memória e repete as mesmas coisas. E você ter paciência, só tem paciência quem tem muita energia agressiva amorosa. Então, a energia agressiva, a gente pensa que o amor é sem energia, não. O amor é a possante energia agressiva manifesta no universo. Então, Jesus foi esse ser que usou essa energia agressiva amorosamente. Então, ele fez o que fez, uma epopeia, cuidando das pessoas, tratando das pessoas, também dizendo não para aqueles que queriam matá-lo no momento que não era a hora dele morrer, também estabelecendo assertivamente chamadas de atenção àqueles que usurpavam do poder. Enfim, Jesus é um exemplo da energia agressiva que está manifesta equilibradamente e, portanto, amorosamente. E é isso que faz uma mãe cuidar, às vezes, de 5 filhos. E, às vezes, em condições precárias do ponto de vista econômico, ela se desdobra para educar os filhos. E se essa energia agressiva é amorosa, ela não espanca os filhos, ela não precisa colocar os filhos de joelho, ela não precisa desqualificar os filhos. E esses filhos vão crescendo com aquele exemplo de amor colocado em condições econômicas, às vezes, muito limitadas, e eles não serão marginais amanhã, porque eles têm o exemplo de uma mãe ou de um pai ou de ambos que conseguiram mostrar a energia agressiva do amor, prospectando-os para a frente e para o alto. Então, esse é o objetivo de podermos olhar para a nossa energia agressiva, que deve se manifestar conectada com a amorosidade, porque
a energia agressiva positiva é a energia do amor. Temos aqui também a Bárbara Nascimento. Quando ele, no caso Jesus, derrubou as mesas com o chicote, nos afirma que também, às vezes, precisamos ter ações fortes? A metáfora usada e a narrativa evangélica fala dessa firmeza e dessa austeridade que devemos ter aqui e acolá para poder estabelecer processos limitantes acerca da usurpação, da corrupção, do abuso que se estabelece. Eu lembro-me de um irmão muito querido e que me é muito caro ao coração pela sua forma com que ele se posiciona diante da vida. E certa feita, ele estava em Belém e viu uma criança tinha cometido algum delito pequeno, esses roubos que as crianças, os chamados erroneamente de pivete, tinha cometido ali na Praça da República. E ele estava acuado no meio de um grupo, a criança. Ele, quando viu, desceu do carro, enfrentou o grupo e protegeu a criança. O grupo começou a xingá-lo e ele, então, dizendo que ele protegia os marginais, e ele então olhou e eles estavam a criança estava perto de um poste, e o poste era a época da eleição, e lá estavam fixadas as pessoas candidatas aos diversos cargos da época. E lá tinha algumas caras ali, ícones da corrupção. Então ele perguntou: por que você não bate nesse? Foi apontando os cartazes que estavam fixados no poste. E ele narra, né, que ele estava colocando-se em risco quando enfrentou o grupo. O grupo paralisou, porque estavam batendo numa criança que tinha roubado e não estavam enfrentando os grandes delituosos da sociedade que estavam ali, sendo reverenciados, convidando o povo a votarem neles, fixados no poste. Então, esse exemplo de intervenção, de firmeza, de coragem, a energia amorosa, quando se compadece empaticamente de alguém que sofre, ela é capaz de mover alguém para essa atitude e fazer uma intervenção. Não é a favor do crime, é para que não se corrija um crime com outro crime, um ato agressivo com um agressivo maior. Por isso o Espiritismo é contra a pena de morte, é contra o revanchismo penitenciário que pune o criminoso com sofrimento, em condições, às vezes, de habitação dos detentos, pior do que os animais que estão nos currais, às vezes em condição precária. Então, nós não somos a favor do crime, não somos a favor do delito, não somos a favor dos delinquentes, mas não somos a favor dessa ordem de comportamentos de qualquer classe social. Então, a nossa energia amorosa, agressiva, às vezes precisa se fazer presente nesse enfrentamento. E quando esse enfrentamento se dá nos diferentes espaços públicos, diferentes classes sociais, ele chama a atenção, porque só alguém que tem a autoridade desse gabarito é capaz de deter a baioneta, deter a violência, deter o caminhão ou o aparato de choque, como na Praça da Paz, na China, que avançava ali o carro apontado com o canhão, e aquele chinês se coloca na frente e o carro vai até ele e para. Aquela imagem ficou fixada. Era um homem desarmado diante de um tanque que ameaçava ultrapassar e passar por cima dele. Então, eu quero dizer que Jesus foi esse homem, mas a sua agressividade jamais foi destrutiva, haja vista que ele embainhou a espada no solo, que é a cruz, onde e ele tinha a força para que, se ele quisesse, ele destruiria todo mundo. A energia dele era inequívoca. Já tinha feito isso momentos antes, com Simão Pedro, que cortou a orelha do soldado. Ele chamou a atenção de Simão Pedro, que devesse embainhar a espada, aquele que usasse da espada pela espada pereceria. E ele finca a espada no solo para mostrar de que o ser humano precisa ser da paz e não da guerra. Precisa usar sua energia agressiva amorosa para combater os desatinos do desamor. Obrigada, doutor. Infelizmente, não temos mais tempo.
Agradecemos aqui a todas as participações e a toda a nossa equipe também. O Henrique está aqui na produção, a nossa gratidão também a ele, ao Alessandro aí na Geração Rádio, o Jefferson na Geração TV e a Solange atendendo todos os nossos ouvintes. Gratidão a todos que participaram e também ao doutor que está aqui sempre conosco, né? Você continua na nossa sintonia aqui da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.